Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos fazer a nossa quarta reflexão do nosso canal. E essa reflexão, amados, ela é uma reflexão de suma importância e relevância. Deus me pediu que fizesse uma mensagem para compartilhar com vocês. Eu fiz um estudo e escrevi uma mensagem para compartilhar com vocês acerca da Santa Ceia do Senhor. Isso é tão importante, meus amados, de a gente saber, porque muitas vezes a gente faz sem saber o porquê estamos fazendo e o que isso realmente e verdadeiramente simboliza. Então, o tema da nossa quarta reflexão é a Ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Cristo não são mera simbologia. Não são, amados, mera simbologia. Então hoje nós faremos esta reflexão importantíssima e de suma relevância para nós, todos nós como cristãos, devíamos saber acerca disso. Então Deus me pediu que fizesse essa mensagem, essa reflexão para trazer para mim e para você que me ouve justamente acerca do que significa a ceia do Senhor. E como nós estamos na semana da Páscoa, na Semana Santa, em que comemoramos justamente a Páscoa do Senhor, Ele me pediu que fizesse essa reflexão, voltado à Páscoa, à ceia, né? Porque elas estão interligadas. Tanto é que Jesus foi sacrificado na Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, eu escrevi essa mensagem, eu vou ler para vocês, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me deu. Eu compartilho com cada um de vocês aqui no nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. Então, a ceia do Senhor simboliza o sacrifício de Jesus, a comunhão com Deus e a esperança na vida eterna. Coisa boa, né? A gente ter esperança é muito bom. É tudo de bom.com, né? A gente ter esperança, porque a esperança nos faz faz sonhar, nos faz ir adiante, porque a gente sabe que lá na frente o Senhor, Ele vai nos mostrar o propósito pelo qual nós estivemos passando todo o nosso caminho, toda a nossa história pelo processo, né? Então esse evento marcante de suma importância para todo cristão, ele é representado pelo corpo e pelo sangue de Cristo Jesus, entregue por nós para o perdão dos nossos pecados, reconciliação com Deus e espera de sua vinda. Ele nos prometeu que voltaria, né? Então a gente tem essa esperança, essa espera da vinda do Senhor. É que nem as virgens, né? Tinham as virgens sábias, prudentes e as virgens nécias. As sábias estavam com as suas lamparinas prontas, preparadas, ainda tinham azeite de sobra, né, para poder colocar. As nécias não. Então assim temos que ser nós, estarmos com as nossas lamparinas repletas de azeite, que é o Espírito Santo de Deus, e prontos, porque Jesus vem como um ladrão, né? Então vamos dar seguimento ao nosso estudo. Então este memorial nos lembra que ao participarmos da ceia do Senhor, declaramos também a nossa fé na morte e ressurreição de Jesus até que Ele venha. Tremendo, né? Nos lembra ainda do amor de Deus, que nos deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
Estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados, e Jesus veio, se fez carne, pagou um alto preço, morrendo na cruz por mim e por você que me ouve. E ao terceiro dia, oh glória, ele ressuscitou. Ele vive, amados. Jesus vive. Olha aqui, Jesus live in me. Jesus vive em mim, né? E ele está vivo. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Forte, né? Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Não era isso que nós fazíamos quando nós estávamos no mundão? A gente satisfazia a nossa carne, as concupiscências, né? Hoje, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Então, a gente buscava, quando a gente estava lá no mundo, satisfazer essas vontades, né? Seguindo os nossos desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, amados, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, sois salvos. É pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Porque se pelas obras nós fôssemos salvos, toda bondade, toda coisa boa que nós fizéssemos aqui na terra, seria a nossa justificação. Não precisaria Jesus morrer na cruz. Só que a graça de Deus foi justamente revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. É dom de Deus. Não é merecido, nós não merecemos. Por isso, graça é favor imerecido, porque nem eu e nem você merecemos, né? Então, Jesus, ele se fez propiciação por nós e morreu na cruz, pelo perdão dos nossos pecados. Então a gente não é salvo por obras, é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo. Só que muitas vezes as pessoas se fixam nesse negócio, não é pelas obras, então eu creio e pronto. Não, também não é assim, porque justamente as obras, elas testemunham sobre a nossa fé em Jesus Cristo. Todo cristão que é seguidor de Cristo, que ama Jesus e entende aquilo que ele fez por nós, compreende a palavra dele, simplesmente ele vai fazer as coisas corretas. Não porque eu e você somos bons, mas porque Cristo nos transformou em novas pessoas, em novas criaturas, né? E isso está em Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 9. Então, meus amores, o momento da ceia é um momento muito precioso, em que podemos desfrutar da comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo, pois ela nos traz à memória a esperança na segunda vinda do Senhor Jesus, que disse que não beberia do fruto da videira até que bebesse no reino
de Deus, e com Ele lá nós estaremos para sempre celebrando as bodas do Cordeiro. E é justamente nas bodas do Cordeiro que Ele vai beber novamente o fruto da videira, né? Que é o vinho, o suco de uva. Entendeu? Então, pois bem, eu vou trazer agora algo histórico que talvez poucas pessoas saibam. As pessoas que são mais curiosas, né? Que gostam de estudar, talvez saibam, né? Então, vamos lá. Datado por volta de 1800 a.C., esta é a primeira vez que o pão e o vinho, olha só, são mencionados na Bíblia e também relacionados a uma bênção sacerdotal. Olha que demais, né? O fato é que esse rito que apareceu em Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 ao 20, se tornou um costume para Israel no ministério levita, sombra do ministério sacerdotal de Cristo, nosso Senhor. Após voltar Abrão, que ele ainda não era Abraão, após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomé, esse nome é difícil, né, gente? Quedorlaomé, e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? O pão e o vinho. Essa é a primeira vez que aparecem os elementos pão e vinho nas Sagradas Escrituras. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. E eu creio que aqui também é a primeira vez que acontece a entrega do dízimo, a devolução de tudo aquilo que Deus nos abençoa. Nós cristãos tiramos 10% e devolvemos ao Senhor. Ou seja, Deus é dono de tudo, mas Ele permite que eu e você administremos 90%. Então devolvemos 10% para o sustento da obra do Senhor e 90% a gente administra. Então, em uma época em que o mundo antigo pós-diluviano estava em meio à escuridão espiritual e moral, Deus chamou Abrão para seguir seus passos e escreveu uma nova história. História essa que consistia em uma aliança a qual Deus faria de Abrão, pai de uma grande nação, a qual carregaria a linhagem de quem? Do Messias, o nosso Salvador. E embora essas nações estivessem em escuridão total, moral e espiritual, o nome de Deus não havia sido esquecido. Ainda existiam pessoas em comunidades que adoravam unicamente a Deus, mostrando que o verdadeiro culto que agradava ao Senhor ainda permanecia em Canaã. Um claro e evidente exemplo é o de Melquisedeque, rei de Salém, que ele habitava ali, naquela região de Canaã, né? E futuramente vem a ser Jerusalém. Então, seu nome em hebraico significa meu rei é justo. E ele está nessa passagem de Hebreus, capítulo 7, dos versículos de 1 a 3. Eu vou ler aqui para vocês. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abrão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome quer dizer Rei de Justiça. Em segundo lugar, Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem ordem nem antepassados, sem princípio de dias nem fim de vida, no entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente, e Cristo supera o sacerdócio levítico.
que Ele é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? O nosso sacerdócio real, o nosso sacerdote eterno, né? Então, depois desta introdução dos elementos na Bíblia e no contexto histórico, nós precisamos também compreender como funciona a relação dos judeus com estes elementos, o pão e o vinho. Então, vamos lá. No Kiddush, que significa santificação, é uma bênção recitada sobre o vinho ou suco de uva para santificar o Shabat, os feriados judaicos. Pois o pão e o vinho estavam sempre presentes nas refeições familiares e nas festas israelitas. É uma mitzvah, um mandamento de Deus a ser cumprido como um dever religioso, declarar verbalmente o Shabat, o 7º dia da semana, separado e sagrado. Então, amados, eu estou falando isso dos judeus, ok? Então, os judeus fazem isso na sexta-feira à noite, uma vez durante as orações, e então, novamente, segurando um copo de vinho antes de começarem a refeição noturna. Essa declaração de santificação é conhecida como Kiddush. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Eu estou falando como eu estou lendo aqui. Então, é Kiddush. O pão no judaísmo tem um grande significado. Ele é consumido nas ocasiões em que as famílias judaicas se reúnem, fortalecendo os laços e a continuidade da tradição familiar. Eles têm isso muito forte, né, na cultura deles, bem mesmo entranhado, né, essa questão cultural dos judeus. Então, para quem não bebe vinho, o suco de uva também é um substituto muito bom, gente. Então, tem gente que não bebe o vinho com álcool. Então, eles bebem o vinho, suco de uva, puro, sem adição de açúcar, sem adição de água, sem adição de nada. Espremeu a uva ali e pronto, fez o suco de uva. É isso que eles tomam. A bênção hebraica tradicional é: bendito és tu, eterno, nosso Deus, governante do universo, criador do fruto da videira. Essa é a oração que eles fazem. Isso aqui eu tive que fazer um estudo, uma pesquisa para poder trazer para vocês. Então, de onde eu tirei essas fontes, né? Ele diz que a oração é feita dessa forma acerca do fruto da videira, que é o vinho, ok? Então, vamos lá. O vinho usado pelos judeus é o koshé para Pessá. Vinho koshé é porque não teve nenhum contato com pães, grãos ou produtos feitos com massa fermentada. E nisso eles são muito rígidos. Então não pode ter nem o toque, não pode encostar, não pode nada. Nada que seja fermentado no suco de uva. Então eles tomam, né, esse vinho koshé sem contato com pães, grãos ou produtos feitos com massa fermentada, sendo adequado para o consumo durante o Pessá, que é Páscoa judaica, também conhecido como Festa da Libertação. Quem é crente em Jesus, quem é cristão, sabe por que da libertação, né? Da questão lá do Egito. Então, no Egito, quando Moisés foi libertar o povo de Deus, que estava na escravidão há 400 anos, foi decretada a primeira Páscoa. A Páscoa judaica é comemorada anualmente no dia 14 de Nissan, pelo fato de que a primeira Páscoa comemorada pelos judeus enquanto eram escravos no Egito aconteceu nos dias 14 e 15 de Nissan, há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Olha o tempo, né? A palavra Páscoa provém do hebraico Pessá, que significa passagem, né? Eles passaram de um lado para o outro, saíram da escravidão para a liberdade. No contexto religioso judaico, Pessá refere-se à festa judaica da Páscoa, que se celebra
a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. A primeira Páscoa celebrada pelos judeus, ainda no período do cativeiro no Egito, é descrita na narrativa bíblica da seguinte maneira, que está em Êxodo 12, capítulo 12, dos versos 1 ao 11. Então, primeiro, os hebreus eles sacrificavam um cordeiro sadio de 1 ano no dia 14 de Nissan. Segundo, o animal era assado inteiro e então consumido. O que não fosse consumido tinha que ser queimado, porque aquilo era santo, era santificado. Então, o que não fosse consumido, você não podia dar para os animais, você tinha que queimar tudo o restante, entendeu? Então, os hebreus também consumiam pão sem fermento e ervas amargas, que era para lembrar justamente daquele período lá do Egito em que eles eram escravos. O sangue do animal era utilizado para marcar os umbrais das portas das residências dos judeus. A comemoração da Páscoa, conforme posterior tradição judaica, estendeu-se por 7 dias, nos quais o consumo de alimentos com fermento era contínua e terminantemente proibido. Nada com fermento, porque eles tinham pressa, então eles não podiam esperar o pão fermentar para assar. Então, por isso é o pão sem fermento, assado sem fermento, porque eles tinham pressa. Assavam o pão, comeram e foram embora, né? Para a liberdade deles. O vinho não fermentado também era utilizado na celebração da Páscoa pelos hebreus. Então, eu vou citar aqui para vocês o versículo, né? Que está lá. Em Êxodo, disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com um vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais. Não é que eles vão tomar, viu, gente? É que eles vão tomar de pegar o sangue para passar nos umbrais das portas, né? E sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. Olha que tremendo, aqui tem outra coisa muito tremendo. Ele não podia ser cozido em água. Muito assim forte, né, gente? Porque Deus ele é muito detalhista nas ordenanças, nas ordens que ele dá para nós. Isso aqui é cheio de detalhes. Os pães eles tinham que ser sem fermento. As ervas amargas, o animal ele não podia ser cru e nem cozido em água, ele tinha que ser inteiro, incluindo cabeça, perna e miúdos, assado na brasa. Isso é muito detalhe. E na Bíblia não tem nada por acaso. Se Deus colocou dessa forma é porque tem um objetivo, é porque tem um propósito, é porque tem um porquê de ser dessa forma aqui que ele descreveu, ok? Então, nada deixarei sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas e é a Páscoa do Senhor.
Êxodo capítulo 12, dos versos 1 ao 11. Então notamos que a Páscoa não tem origem no cristianismo, amados. Ela não começou no cristianismo, ela começou no judaísmo. Porém, aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um justo pelo pecador, para expiação de todos os pecados da humanidade. Você só precisa crer neste sacrifício. Com a queda do homem no jardim do Éden, veio o pecado que nos separa de Deus. E ele disse que traria julgamento sobre o mundo. Porém, veio também a promessa de resgate. Ele nos ofereceu um escape. Quem é? Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amados, que deu seu Filho unigênito para que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já falei esse versículo para vocês. João 3,16. A queda do homem é um momento registrado na Bíblia Sagrada em que Adão e Eva desobedeceram. Nós vamos tratar um dia aqui só dessa questão da desobediência de Adão e Eva. Eu vou ver se eu preparo uma mensagem para nós aqui. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Esse terrível ato do primeiro casal também é chamado de pecado original, visto que foi nesse momento que o pecado contaminou a humanidade e causou a separação entre Deus e o homem. Porque por Deus ser santo, ele não tem como conviver com o pecado. Por isso que nós temos, depois que a gente aceita Jesus, nós entramos num processo de santificação. E a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E vai caminhando no processo, sendo santificado, para quando chegar aquele grande dia, a gente esteja pronto, adornado como uma noiva linda, para o Senhor. E é esse processo que nós passamos durante a nossa vida inteira de cristão, que é a santificação, para que a gente encontre com eles e o nosso corpo vai ser o quê? Transformado. Esse corpo aqui de pele, osso, carne, ele vai ser transformado quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, entender o que é a queda do homem é algo fundamental para a compreensão do restante das Escrituras, sobretudo o plano de redenção com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e, posteriormente, a instituição do memorial da ceia do Senhor até que ele venha. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar suas famílias. Deus sacrificou o seu próprio filho para nos salvar. Durante a festa da Páscoa judaica, Jesus morreu na cruz em nosso lugar, com o mesmo sentido de libertação e esperança, de nos libertar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. A data da Páscoa foi estabelecida pela Igreja no século IV. A Páscoa é uma data muito importante para os cristãos, porque celebra o sacrifício de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, assim como a sua ressurreição ao terceiro dia, cumprindo-se a promessa de resgate da nossa alma e perdão dos nossos pecados. Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é aquele que dá vida. Ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, não tem outro mediador. Então é isso, pessoal. Nós daremos continuidade na nossa mensagem amanhã, como uma sequência, de mensagens na Páscoa e tudo. E que vocês façam um bom proveito
dessa mensagem e que Deus fale ao coração de vocês, abram o coração de vocês para Ele, para que a palavra penetre, né, como uma faca de 2 gumes que corta na entrada e na saída, né? Então preparem seu coração para que vocês ouçam e que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento de vocês para que vocês compreendam aquilo que o Senhor quer falar a mim e a você. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. God bless you e até amanhã.